Gente, olha, eu tenho aqui em mãos, vou mostrar para vocês, esse é o boletim de ocorrência que a Duda Reis registrou ontem, aliás hoje, né, agora há pouco, na manhã de hoje, contra Nego do Borel, que foi, né, o seu namorado aí por 3 anos. O que foi, diretor? Tá aí, ó, tá? Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil do Estado de São Paulo. Aqui está já boletim de ocorrência de autoria conhecida, a espécie que é, olha aqui, olha, espécie, dignidade sexual, natureza, estupro de vulnerável consumado, espécie de outra coisa, ameaça consumado, outro de natureza de injúria, para vocês terem uma ideia, e mais um de violência doméstica. Então, ela registrou essas 4 queixas em relação aos 3 anos em que ela passou aí com o Nego do Borel. Vou mostrar novamente aqui para vocês. Olha só. Ah, faltou o primeiro. São 5 então, né? Lesão corporal, estupro de vulnerável, ameaça e também injúria, e todos marcados como consumados. Então, foi consumada a lesão corporal, estupro de vulnerável, a ameaça e a violência doméstica, para vocês terem uma ideia. Não faltou nenhum, né? Então, tá tudo aqui. Eu vou ler para vocês, a gente cobriu, claro, os dados pessoais da Duda, aquela coisa toda, mas o conteúdo tá todo aqui. Na verdade, são 6 páginas para vocês terem uma ideia. Ó, é muita coisa mesmo, porque eles vão especificando, ela vai narrando cada uma das coisas desses tópicos aqui. De estupro de vulnerável é uma coisa que muita gente não esperava, né? A gente fica chocado só de falar dessa parte. Tem uma outra em que ela fala que ela foi ameaçada por ele com uma faca. Então, o que tem aqui nesse boletim é muito sério, é muito pesado, né? O Nego do Borel vai ter que realmente ou ter um excelente advogado, mas as coisas descritas aqui dessa maneira como são descritas, mesmo com um bom advogado, acho que vai ser muito complicado ele conseguir explicar ou desmentir toda essa história, mas a gente tem que aguardar também o outro lado. Ontem, quando a Duda postou o segundo vídeo, ele resolveu se pronunciar, e ontem mesmo ele já estava indo para a delegacia e lavrou um boletim de ocorrência contra ela por injúria e difamação. Hoje, com essa história aqui, que ele já deve estar sabendo o conteúdo, não se pronunciou ainda, nem sombra do Nego do Borel, mas toda a imprensa está esperando aí que ele venha a público, venha às redes sociais e já diga pelo menos alguma coisa, porque é pesado de verdade. Nós vamos começar a ler agora e discutindo cada passagem aí, aqui com o Vlad, com o Thiago e com o Felipe. Vamos lá. Essa é a primeira página, né? Isso aí a gente já leu, estupro de lesão corporal, estupro de vulnerável, ameaça, Maria Eduarda Reis Barreiros, como vocês estão vendo, advogadas dela, Isabela Borges, e agora entrou a Isabela Bicalho, lembram dela, ex-BBB, mandou, Gisele Bicalho, é verdade, a Isabela Borges, a Gisele Bicalho, mandou um recado para a Duda se oferecendo de graça para cuidar desse caso, para fazer também a defesa dela em relação a tudo isso com o Nego do Borel. E a Duda aceitou, então a ex-BBB, que hoje é advogada, também está aí junto com a doutora Isabela, fazendo aí a defesa, viu? Então começa o seguinte: histórico, comparece a essa especializada, juntamente com sua advogada, a doutora Isabela, informando que manteve um relacionamento de união estável com o autor durante 9 meses e vivendo juntos há 3 anos sem filhos. Aí começa o relato da Duda, que no mês de fevereiro de 2018, durante o carnaval, iniciaram-se as agressões, que a vítima, nessa ocasião, teve seus braços apertados pelo autor, resultando em marcas de agressões, que nessa mesma ocasião, o autor, que sempre é o Nego do Borel, tá, gente, a ameaçou com uma faca, pois a vítima havia chegado mais tarde no dia anterior, que nessa data, a vítima tinha comparecido ao sambódromo sem a aprovação
agressão do autor e que, a partir desta data, o autor a humilhava e a xingava e continuava agredindo-a fisicamente, tornando contínua as rotinas de agressão, inclusive em frente às testemunhas. Que em outra ocasião, na Páscoa de 2018, o autor teria empurrado na frente dos amigos do autor, uma coisa que ontem o Lobianco contou aqui pra gente com exclusividade, que fontes ligadas à Duda tinham falado isso para ele, ligadas à família, amigos por lá, tinham contado já isso mesmo, né? Em um evento de caridade, era Páscoa, estava tendo distribuição de ovos de Páscoa na favela do Borel, no Rio de Janeiro, e isso causou-lhe lesões nas costas, que juntamente a isso ocorreram xingamentos e humilhações, que após esse episódio, o autor tentava se redimir das agressões causadas, dizendo que a vítima trazia o pior dele e que a culpa era da vítima. Que após os episódios de agressão, a vítima passou a apresentar transtornos psíquicos e emocionais. Então, a Duda desenvolveu, gente, anorexia nervosa, bulimia, depressão e síndrome do pânico. Tudo isso diagnosticado por psicólogo e por psiquiatra da vítima. Que a vítima passou a utilizar medicamentos em altas dosagens. São eles os medicamentos Alprazolam, de 8 miligramas, e Lexapro, de 50 miligramas, e em doses muito maiores que as receitadas pelos psiquiatras para conseguir suportar a violência. Que, incentivada pelo autor, ou seja, a Duda incentivada pelo Nego do Borel, ela era incentivada a ingerir medicamentos, e o mesmo dizia que a vítima deveria ficar calma e descansada, justamente para não saber a hora que o mesmo voltava dos shows e das saídas noturnas. E prossegue, viu? Que em agosto, aqui vem uma coisa pesadésima mesmo, que em agosto de 2018, em uma viagem a Portugal com o autor por 20 dias, a vítima permaneceu dopada de medicamentos, com incentivo de uso de medicamentos pelo autor, a dose indicada pelo médico de 2 miligramas de Alprazolam, porém ela fez uso de 8 miligramas por dia, não é? E que ele retornava dos shows e saídas noturnas, e que o autor mantinha relações sexuais não consentidas pela vítima, que estava dopada, e a mesma dizia para que o autor não mantivesse relação sexual. É aí que se caracteriza o estupro de vulnerável, para vocês terem uma ideia. Outra coisa que ela narrou, que durante a mesma viagem, o autor forçou a vítima a acompanhá-lo em um show, que perante a recusa da vítima, o autor usou de força e a empurrou em direção a um cabideiro do recinto onde estavam, caindo sobre o solo, resultando em lesões em suas costas e pernas, que mesmo machucada, a vítima ainda foi obrigada a acompanhá-lo ao show, que estava dopada pelo medicamento Alprazolam, e durante aí o percurso, né, se eu não me engano, lá no outro, está lá em cima, abaixa um pouquinho para a gente poder ver, durante o percurso, implorava para sair do veículo e retornar ao hotel. E que ao parar o veículo, o autor a forçou sair, mas que a vítima não saiu. E a equipe que estava com o autor impediu que a abandonasse em local deserto. A gente vai continuar lendo essa narração, essa narrativa toda aí, que é impressionante, mas antes eu queria, estão todos aqui com uma aparência tão chocada, que eu já quero saber a opinião de vocês sobre essas primeiras coisas que foram narradas pela Duda, Vlad. Nossa, surpreendente, né? Surpreendente mesmo. Pior do que tudo aquilo que ela já tinha falado ontem, né? Por mais que de um lado os pais falavam, olha, não fica com o Nego do Borel, nós não aprovamos, ele isso, ele aquilo. Ela, por outro lado, tentando defendê-lo por conta de toda essa pressão psicológica. E aí esse relacionamento completamente nocivo. Sim, eu não sei se vocês lembram, acho que vocês lembram. O pai, quando começou a vir às redes sociais e expor tudo, ele falou da história de Portugal, né? Ele falou disso. E ele falava e agora de agressão ela tá... também. Hã? E ele falava de agressão também. Sim, sim. Ele falava, e que tanto que ela foi e desmentiu todos os detalhes. Uma coisa que me chamou a atenção, Sônia, é quando ele fala o seguinte, que ela trazia o pior dele, né? É aquela história que tem gente que puxa o seu pior lado, tem gente o melhor. Isso. Quando você traz o pior de alguém, cai fora.
ou quando alguém desperta o teu pior, é porque não é para você estar ao lado dessa pessoa. Não tem que insistir, tem que cair fora. E se acontece alguma coisa, porque o mesmo pau que bate Chico, bate em Francisco. Então, se ele, na época, se sentisse ameaçado por algum motivo, também tivesse ido à delegacia. Porque eu acho que também existe os dois lados da história. Se ela Então, fazia mal, por que ele continuava é o lógico, romance, porque né? se ele fazia tão mal para ela, né? Ela fazia Não, tão ela mal fazia tão mal pra para ele, por que ele continuava na história, né?